Que tal pedirmos àquela jovem ali para tentar traduzir? Talvez ela tenha mais sorte que nós. O riso cruel do doutor Augusto Costa ecoou pelo auditório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde os principais especialistas em linguística do país se reuniam para o Congresso Internacional de Línguas Extintas. Todos os olhos se voltaram para Isadora. Com apenas 16 anos, ela estava discretamente limpando as mesas do Coffee Break no fundo do salão. Filha de Dona Regina, uma funcionária terceirizada da limpeza da universidade por mais de uma década, a menina sempre acompanhava a mãe em eventos especiais para ajudar na renda familiar. O silêncio no auditório era ensurdecedor. 50 dos mais renomados linguistas do Brasil assistiam à cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. O doutor Costa, conhecido por suas aparições em talk shows como o homem que fala 30 idiomas, acabara de humilhar publicamente uma adolescente negra da periferia. Augusto, isso é desnecessário, murmurou o professor Marcelo Silva, tentando amenizar a situação. Mas o doutor Costa estava visivelmente irritado com seu próprio fracasso em decifrar os misteriosos símbolos projetados na tela 3 horas antes. A inscrição em pedra, recentemente descoberta em uma escavação no interior da Bahia, desafiava todos os especialistas presentes. Os símbolos pareciam uma mistura de português arcaico com elementos indígenas, mas ninguém conseguia encontrar um padrão lógico que fizesse sentido. Isadora permaneceu imóvel por alguns segundos, o pano de limpeza ainda nas mãos. Seu coração estava acelerado, mas não de medo, e sim de algo muito diferente. Aqueles símbolos na tela não lhe eram estranhos. Pelo contrário, eram tão familiares quanto as histórias que seu bisavô lhe contava nas tardes de domingo. Não precisa, doutor. Ela é só uma menina, disse Dona Regina, aproximando-se rapidamente da filha, o rosto vermelho de vergonha e raiva contida. Pelo contrário, o doutor Costa bateu as mãos, claramente se divertindo com seu próprio show de crueldade. Estou genuinamente curioso para saber o que nossa jovem especialista tem a dizer sobre esta inscrição que está confundindo mentes brilhantes o dia todo. O que o doutor Augusto Costa não sabia era que Isadora Pires não era apenas a filha da faxineira. Autodidata desde os 8 anos, ela devorava livros da biblioteca universitária enquanto a mãe estava de serviço, dominava 6 idiomas e se correspondia academicamente com pesquisadores europeus sob um pseudônimo. Mais importante, ela era bisneta do último quilombola ancião que conhecia o idioma secreto dos escravos fugitivos, um código desenvolvido há mais de 200 anos para comunicação entre as comunidades escondidas nas montanhas da Bahia. Isadora olhou para a tela, depois para o doutor Costa e finalmente para a mãe. Algo brilhou em seus olhos que fez alguns dos professores mais atentos perceberem que aquela garota estava prestes a transformar a humilhação em algo que ninguém ali jamais esqueceria. Se você está gostando de descobrir como o preconceito pode se tornar a maior lição de humildade que alguém já recebeu, não se esqueça de se inscrever no canal, pois o que Isadora fez em seguida não só reescreveu a história da linguística brasileira, mas também mostrou ao doutor Costa que subestimar alguém pode ser o maior erro da vida de uma pessoa. Vamos, não seja tímida, insistiu o doutor Costa, gesticulando teatralmente para a plateia. Talvez você tenha uma perspectiva diferente sobre esses símbolos, uma visão mais folclórica. A palavra folclórica saiu de sua boca carregada de tanto desprezo que vários professores se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Mas o doutor Costa estava claramente desfrutando de seu próprio espetáculo de crueldade acadêmica, alimentado pela frustração de 3 horas consecutivas tentando decifrar aquela inscrição. Augusto, isso foi longe demais, murmurou o professor Eduardo Mendes, um especialista em línguas indígenas, mas sua voz foi abafada pelo riso nervoso de alguns colegas que não tiveram coragem de confrontar o famoso poliglota. Isadora permaneceu imóvel, observando o doutor Costa com uma calma que surpreendeu até a própria mãe. Dona Regina conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que seu pai, o velho João, tinha quando alguém desrespeitava a sabedoria dos ancestrais. Um olhar que prometia tempestade mesmo em meio à calmaria. Sabe o que mais me impressiona nesta situação? O doutor Costa continuou, visivelmente inebriado pela própria arrogância. É como certas pessoas sempre acham que entendem de assuntos complexos só porque, bem, você sabe. Ele fez uma pausa dramática, deixando o racismo pairar no ar sem ter que verbalizá-lo por completo. O que o doutor
Augusto Costa não sabia era que estava prestes a cometer o maior erro de seus 25 anos de carreira acadêmica. Isadora Pires não era apenas autodidata. Ela era uma prodígio linguística que se correspondia regularmente com pesquisadores da Universidade de Cambridge sob o pseudônimo doutora Elisa, contribuindo para estudos sobre a preservação de línguas africanas no Brasil. Aos 12 anos, enquanto outras crianças brincavam no pátio da escola, Isadora decodificou sozinha a estrutura gramatical do Yorubá, analisando cantos de candomblé que ouvia no terreiro dos vizinhos. Aos 14 anos, ela dominava latim, francês e italiano o suficiente para traduzir documentos históricos que encontrava nos arquivos da universidade durante os turnos noturnos da mãe. Mas o conhecimento mais precioso que carregava vinha de uma fonte a qual nenhum daqueles respeitados acadêmicos jamais teria acesso. Seu bisavô João, o último guardião do idioma secreto desenvolvido pelos quilombolas da Bahia para se comunicarem sem serem detectados pelos capitães do mato. "Minha filha, por favor, vamos embora", sussurrou Dona Regina, puxando discretamente o braço de Isadora. O constrangimento estava estampado em cada linha de seu rosto cansado. 20 anos limpando os corredores daquela universidade haviam-lhe ensinado que pessoas como elas não deviam chamar a atenção. "Não, mãe", Isadora respondeu baixinho, mas com uma firmeza que fez a mãe dar um passo para trás. "Ele precisa ouvir isso." O doutor Costa riu alto. "Ouvir o que exatamente? Você realmente acredita que pode contribuir para uma discussão acadêmica séria?" Ele apontou para a tela. Estes símbolos confundiram os maiores especialistas em linguística histórica do país. O que como posso dizer, uma pessoa do seu nível social pode saber sobre isso? A sala inteira agora prestava atenção total à cena. Alguns professores pareciam genuinamente desconfortáveis, mas ninguém ousava interromper o doutor Costa. Afinal, ele era o homem que aparecia nos programas de televisão, o acadêmico mais citado em estudos linguísticos, o orgulho da universidade. "Na verdade", Isadora disse, a voz baixa, mas cristalina, "eu reconheço esta escrita porque meu bisavô me ensinou." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. O doutor Costa piscou várias vezes, processando claramente se tinha ouvido direito. "Seu bisavô", ele soltou uma gargalhada que ecoou pelo auditório. "Ah, que lindo! E onde exatamente seu bisavô estudou linguística histórica? Na Universidade da Vida? Imagino que ele era um quilombola." "Um dos últimos que conhecia a língua dos fugitivos", Isadora respondeu simplesmente. "Quilombola", o doutor Costa repetiu a palavra como se fosse algo exótico e divertido. "Que romântico! E agora você vai nos dizer que esta pedra contém receitas de acarajé ou instruções para fazer rapadura?" Risos nervosos irromperam em diferentes partes do auditório. Dona Regina sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas não era tristeza. Era uma raiva profunda e silenciosa que raramente se permitia sentir. Isadora, no entanto, permaneceu imperturbável. Nas tardes de domingo, quando seu bisavô João lhe contava histórias de seus ancestrais, ele sempre terminava com a mesma frase: "Menina, a sabedoria não grita. Ela sussurra para quem sabe ouvir." "Doutor Costa", ela disse, sua voz assumindo uma autoridade incomum para uma adolescente. "O senhor está lendo estes símbolos como se fossem português antigo, não está?" A pergunta pegou o famoso linguista de surpresa. "Bem, obviamente, a estrutura sintática claramente indica." "E é por isso que o senhor não consegue traduzi-los", Isadora o interrompeu gentilmente, "porque não é português arcaico, é uma língua de resistência." O doutor Costa sentiu algo incômodo se agitar em seu estômago. Havia uma confiança na voz daquela garota que não fazia sentido, uma certeza que o perturbou profundamente. "Resistência", ele repetiu, tentando retomar o controle da situação. "Que dramático! E você, obviamente, é a única pessoa no Brasil que entende esta língua de resistência." "Provavelmente", Isadora respondeu com uma sinceridade que fez vários professores se inclinarem em suas cadeiras. "Meu bisavô morreu há 5 anos. Ele me disse que eu era a última." Algo na forma como ela disse isso, sem drama, sem autopiedade, apenas como um fato simples e devastador, fez o auditório inteiro silenciar. Até o doutor Costa pareceu momentaneamente abalado, mas sua arrogância rapidamente se reafirmou. "Bem, então temos uma situação fascinante, não temos? A última falante de uma língua perdida convenientemente trabalhando como: o que é que você faz aqui? Ah, sim, limpeza." A crueldade da observação cortou o ar como uma lâmina.
Dona Regina engoliu um soluço, mas Isadora permaneceu inabalável. Seus olhos, no entanto, brilhavam agora com algo que fez alguns dos professores mais perspicazes perceberem que algo estava mudando na dinâmica daquela humilhação pública. Então, o doutor Costa continuou, visivelmente satisfeito consigo mesmo. Que tal demonstrar essa sabedoria ancestral? Traduza aquela linha para nós. Ele apontou o laser vermelho para a primeira frase da inscrição. Prove que você não está apenas inventando coisas. Isadora olhou para a tela, depois para o doutor Costa e finalmente para a mãe. O que viu no rosto cansado e humilhado de Dona Regina despertou algo profundo em sua alma. A mesma força que havia sustentado gerações de seus ancestrais quando o mundo inteiro estava contra eles. Posso usar o microfone? Ela perguntou, sua voz agora carregando uma autoridade que fez até o doutor Costa hesitar por um momento. O famoso linguista olhou em volta, percebendo que todos os olhos estavam fixos nele, aguardando sua resposta. Ele havia ido longe demais para recuar agora. É claro, ele disse, fazendo um gesto exagerado, o palco é todo seu. Enquanto Isadora caminhava em direção ao microfone. Algo na maneira como se movia, com a dignidade silenciosa de quem carrega o peso da história nos ombros, fez alguns professores começarem a se perguntar se estavam prestes a testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Porque há uma diferença entre a confiança fingida e a serenidade real de quem possui um conhecimento que o mundo inteiro subestimou. Isadora ajustou o microfone com a mesma naturalidade de quem já havia falado em público dezenas de vezes antes. Essa confiança inexplicável fez alguns professores se inclinarem em suas cadeiras, subitamente mais atentos. A primeira linha, ela começou, sua voz clara ecoando pelo auditório, não é português antigo, como o senhor está tentando ler. É um híbrido, uma fusão intencional entre o Iorubá trazido pelos escravizados e dialetos indígenas locais, criado especificamente para comunicação secreta entre quilombos. Doutor Costa soltou uma risada forçada. Que criativo! E onde exatamente uma garota de 16 anos aprendeu sobre estruturas linguísticas híbridas? No YouTube. Mas a professora Ângela Freitas, especialista em línguas africanas no Brasil, estava agora em total atenção. Algo na maneira como Isadora falava, não como uma adolescente inventando teorias, mas como alguém que realmente compreendia estruturas linguísticas complexas, acendeu alarmes em sua mente acadêmica. Por favor, continue, disse Ângela, ignorando o olhar irritado do Dr. Costa. Isadora apontou para os símbolos na tela. Este primeiro símbolo que o senhor interpretou como montanha na verdade significa lugar para se esconder. E este, ela apontou para outro, não é rio, é caminho que desaparece. A frase toda se traduz como, onde o caminho que desaparece encontra o lugar para se esconder, os irmãos da liberdade deixaram seus nomes. Um silêncio pesado caiu sobre o auditório. Vários professores começaram a rabiscar freneticamente em seus cadernos. A tradução fazia sentido de uma forma que nenhuma das tentativas anteriores havia feito. Impossível, murmurou o doutor Costa, mas sua voz havia perdido a confiança arrogante. Isso é especulação baseada em folclore. Na verdade, Isadora continuou, sua compostura impressionando até Dona Regina. Eu posso provar o que estou dizendo. Ela tirou um caderno gasto do bolso de trás. Meu bisavô me deixou isto. São as notas dele sobre o idioma dos quilombos. A professora Ângela se levantou de sua cadeira. Posso ver isso. Doutor Costa avançou. Ângela, você não pode estar falando sério. Vamos dar credibilidade ao caderno de uma história de família. Mas Ângela já estava caminhando em direção ao palco, seus olhos brilhando com uma curiosidade científica que a havia tornado uma das maiores autoridades do país em linguística afro-brasileira. Quando pegou o caderno nas mãos, sua expressão mudou completamente. As páginas amareladas continham não apenas palavras, mas complexos diagramas fonéticos, análises gramaticais detalhadas e até mesmo comparações com outras línguas africanas. Este não era o trabalho de um homem simples. Era o resultado de uma mente brilhante e sistematicamente organizada. Meu Deus, Ângela sussurrou, folheando as páginas. Isso é trabalho de nível acadêmico. João Pires documentou sistematicamente uma língua crioula que pensávamos estar perdida para sempre. Pires, o doutor Costa franziu a testa. Esse nome me é familiar. João Pires foi um dos mais respeitados linguistas afro-brasileiros da década de 1980. Ângela explicou, sua voz agora carregada de reverência.
Ele publicou 3 artigos inovadores sobre preservação linguística em comunidades quilombolas antes de desaparecer da academia. Isadora engoliu em seco. Uma parte da história de seu bisavô, que ela nunca havia conhecido completamente, estava sendo revelada ali na frente de dezenas de estranhos. Ele disse que não queria mais conversar com as universidades, que preferia ensinar às crianças da comunidade. E você, Ângela olhou para Isadora com um olhar de espanto crescente. Você é neta de João Pires. Bisneta, Isadora corrigiu gentilmente. O doutor Costa sentiu o chão começar a se abrir sob seus pés. João Pires não era apenas um nome respeitado. Ele era uma lenda na linguística brasileira. Alguém cujo trabalho ele mesmo havia citado em seus próprios artigos no início de sua carreira. Isso não muda nada, ele disse, sua voz soando desesperada até para seus próprios ouvidos. Uma adolescente não pode simplesmente aparecer e decifrar algo que especialistas como você. Isadora o interrompeu pela primeira vez, sua voz ainda respeitosa, mas carregando uma nova autoridade. Doutor Costa, com todo o respeito, o senhor passou 3 horas tentando ler estes símbolos como se fossem português arcaico. Mas meu bisavô me ensinou que a linguagem dos quilombos nunca foi sobre esconder significados óbvios, era sobre criar camadas de proteção. Ela se aproximou da tela, apontando para uma sequência específica de símbolos. Olhe para este padrão aqui. O senhor interpretou como um verbo no passado, mas na verdade é um marcador temporal que indica mensagem para o futuro. Esta inscrição inteira é uma carta, não para contemporâneos, mas para descendentes. A professora Ângela estava agora completamente absorta no caderno, suas mãos tremendo levemente enquanto lia. Isadora, seu bisavô não apenas documentou este idioma. Ele criou um sistema de transliteração que permite que qualquer pessoa alfabetizada aprenda a estrutura básica. Ele disse que o conhecimento não deveria morrer com ele. Literalmente, Isadora respondeu, suas palavras carregando o peso de uma responsabilidade ancestral. O doutor Costa olhou em volta e percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Outros professores estavam agora de pé, alguns pegando telefones para fazer ligações, outros anotando freneticamente. A descoberta estava acontecendo bem diante de seus olhos e ele estava do lado errado dela. Isso é ridículo, ele disse, mais alto do que pretendia. Vocês realmente vão dar crédito a uma faxineira que aparece com um caderno velho e algumas teorias fantasiosas. O silêncio que se seguiu foi gélido. Até os professores que riram de suas piadas anteriores agora o olhavam com uma mistura de constrangimento e desaprovação. O doutor Costa havia cruzado uma linha que não podia mais ser ignorada. Augusto, a professora Ângela disse, sua voz cortante como uma faca. Sugiro que o senhor se sente e escute. Porque se o que Isadora está nos mostrando é verdade e todos os sinais indicam que o senhor acabou de tentar descreditar uma das maiores descobertas linguísticas da década. Dona Regina, que havia permanecido em pé no fundo do auditório, sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de vergonha, mas de um orgulho tão intenso que ameaçava transbordar de seu peito. Sua filha, estava ali, comandando a atenção de algumas das mentes mais brilhantes do país. Isadora respirou fundo. Professor Costa, posso continuar com a tradução completa, porque o que meu bisavô deixou nesta pedra não é apenas uma mensagem, é um mapa. Um mapa? Ângela perguntou, seus olhos arregalados. Para outros quilombos, outras inscrições, outras mensagens que ainda estão esperando para serem encontradas. Isadora olhou diretamente para o doutor Costa. Se o senhor tivesse conseguido traduzir corretamente aquela primeira inscrição, teria percebido que ela contém coordenadas, não geográficas, mas pistas linguísticas sobre onde os quilombolas esconderam mais registros de sua língua. A sala inteira estava agora em silêncio absoluto. A magnitude do que estava sendo revelado estava se tornando clara para todos os presentes. Não era apenas uma tradução. Era a descoberta de um tesouro linguístico que poderia reescrever a compreensão da preservação cultural no Brasil. O doutor Costa sentou-se pesadamente em uma cadeira na primeira fila. Sua arrogância finalmente se dissolvendo em uma mistura de choque e um medo crescente do que ainda estava por vir. Porque ele estava começando a perceber que havia subestimado não apenas uma adolescente qualquer, mas alguém que carregava em suas veias o legado de um dos maiores linguistas que o Brasil já produziu. E enquanto Isadora se preparava para revelar o verdadeiro alcance do que sua família havia mantido escondido por décadas, uma pergunta pairava no ar.
Quantos outros tesouros acadêmicos foram ignorados simplesmente porque vieram das mãos certas, mas da cor errada? A resposta para essa pergunta estava prestes a transformar não apenas aquela tarde, mas toda a carreira de qualquer um que ainda tivesse a coragem de chamar aquela descoberta de folclore. Coordenadas linguísticas, o doutor Costa repetiu, sua voz agora visivelmente trêmula. Isso é completamente especulativo, não se pode simplesmente inventar metodologias acadêmicas. Isadora o ignorou completamente e dirigiu-se diretamente à professora Ângela. Posso usar o projetor do auditório? Preciso mostrar algo que vai mudar a forma como vocês entendem a preservação linguística no Brasil. Claro, Ângela respondeu imediatamente, seus olhos brilhando com uma curiosidade científica que se tornou urgência acadêmica. Enquanto Isadora conectava seu laptop pessoal ao sistema de projeção, o doutor Costa sentiu o primeiro frio real em seu estômago. Algo na confiança absoluta daquela garota não fazia sentido. Adolescentes não tinham laptops cheios de pesquisa acadêmica. Adolescentes não falavam sobre metodologias com tamanha facilidade. A tela grande se acendeu, revelando uma apresentação meticulosamente organizada intitulada Mapeamento Linguístico dos Quilombos da Bahia, um estudo colaborativo internacional. O nome do autor principal silenciou todo o auditório, doutora E.S.V. Pires, Universidade de Coimbra, Departamento de Linguística Aplicada. Impossível, o doutor Costa sussurrou, mas sua voz foi engolida pelo som das cadeiras, rangendo enquanto todos os professores se inclinavam para ver melhor. Doutora Elisa S. V. Pires, a professora Ângela murmurou, reconhecendo o nome imediatamente. Você conhece o trabalho da doutora Elisa Augusto? Ele é um dos pesquisadores mais citados em estudos sobre a preservação de línguas africanas no Brasil. Ele trabalha em colaboração com Coimbra há mais de 3 anos. Isadora avançou para o segundo slide, que mostrava uma série de fotografias de outras inscrições semelhantes encontradas em diferentes regiões da Bahia. Estas são as coordenadas que meu bisavô deixou na primeira pedra. Nos últimos 4 anos, uma equipe internacional e eu localizamos e traduzimos 17 inscrições diferentes. Em 4 anos, o doutor Costa ofegou, você tinha 12, 13 anos. Eu publiquei meu primeiro artigo, Isadora corrigiu com calma. Foi quando o professor Matos de Coimbra me convidou para colaborar oficialmente com o departamento dele. A apresentação continuou, revelando um trabalho de pesquisa tão sofisticado que deixou todos os presentes em choque absoluto. Mapas detalhados, análises linguísticas comparativas, tabelas de dados que levaram anos para serem compiladas. Não era o trabalho de uma adolescente. Era o resultado de uma mente acadêmica operando no mais alto nível internacional. Meu Deus, o professor Eduardo Mendes murmurou, folheando freneticamente seu celular. E.S.V. Pires, Isadora Santos Pires. Ela está na lista da revista Ciência dos Jovens Pesquisadores Mais Promissores. Ela tem uma bolsa integral para a Universidade de Coimbra esperando que ela termine o ensino médio. O doutor Costa sentiu o mundo começar a desmoronar ao seu redor. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, mas sua voz foi abafada pelo crescente murmúrio de admiração e espanto de seus colegas. Isadora avançou para um slide que mostrava uma série de e-mails. Professor Costa, gostaria de saber como eu descobri que o senhor estaria aqui hoje. A pergunta foi feita com uma polidez gélida que fez vários professores estremecerem. O doutor Costa não conseguiu responder, apenas encarou a tela. O senhor enviou um e-mail para o professor Matos há 3 semanas, solicitando aconselhamento sobre dialetos afro-brasileiros primitivos para sua apresentação de hoje. O professor Matos encaminhou o e-mail para mim, pois sou a especialista em sua equipe para este tópico específico. O slide mostrava a troca completa de e-mails. O doutor Costa havia escrito: encontrei uma inscrição interessante que pode render um artigo de impacto se explorada corretamente. Preciso de uma consulta rápida para impressionar no Congresso em São Paulo. O senhor está literalmente pedindo ajuda à mesma pessoa que acabou de tentar humilhar publicamente. Isadora continuou, sua voz mantendo o mesmo tom educado e devastador. Minha resposta, que o senhor obviamente não recebeu porque pediu para falar apenas com pesquisadores seniores, foi: a inscrição que o senhor está analisando faz parte de um sistema linguístico que estudo há anos. Seria uma honra ser sua mentora pessoalmente. O silêncio no auditório era tão profundo que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. O doutor
Costa estava pálido como um fantasma, sua arrogância completamente evaporada. Eu vim aqui hoje, Isadora continuou, esperando encontrar o doutor Augusto Costa, que havia lido meus artigos e queria colaborar respeitosamente com minha pesquisa. Em vez disso, encontrei alguém que pensou que poderia se apropriar do meu trabalho e até mesmo me usar como entretenimento cruel. A professora Ângela estava agora de pé, seus olhos brilhando com uma indignação que transcendeu o acadêmico e se tornou profundamente pessoal. Augusto, você tentou humilhar uma das maiores promessas da linguística mundial. Uma pesquisadora que, aos 16 anos, já contribuiu mais para o nosso campo do que alguns de nós em décadas inteiras. O doutor Costa tentou falar, mas as palavras não saíam. Ao seu redor, colegas que haviam rido de suas piadas cruéis agora o olhavam com uma mistura de nojo e constrangimento vicário. A parte mais triste, Isadora disse, salvando uma última apresentação, é que o senhor realmente é competente. Li seus artigos da década de 1990. Eram bons. Mas em algum momento, parece que o senhor começou a confundir conhecimento com arrogância e competência com superioridade. O último slide mostrava o currículo acadêmico completo de Isadora. 3 artigos publicados em periódicos internacionais, 2 apresentações em conferências europeias, fluência comprovada em 7 idiomas e uma lista de colaborações com universidades ao redor do mundo. Eu não sou a filha sortuda de uma faxineira, ela disse, olhando diretamente para o doutor Costa. Eu sou Isadora Pires, pesquisadora linguista da Universidade de Coimbra, especialista em preservação de línguas africanas no Brasil. E sim, também sou filha de Dona Regina, que trabalha com dignidade para sustentar nossa família enquanto eu estudo. O doutor Costa finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu como um sussurro desesperado. Eu não sabia, como eu poderia saber? Esse é exatamente o problema, Isadora respondeu com uma calma que cortou mais fundo do que qualquer grito. O senhor nunca se deu ao trabalho de descobrir. O senhor viu uma garota negra limpando mesas e imediatamente decidiu que eu não poderia ter nada de valor a oferecer. Seu preconceito é tão profundo que o senhor não consegue nem reconhecer a excelência quando ela está bem na sua frente. O auditório explodiu em murmúrios. Alguns professores estavam claramente envergonhados por sua própria cumplicidade silenciosa. Outros fotografavam os slides para salvar as informações sobre as descobertas de Isadora. Dona Regina, ainda no fundo do auditório, chorava abertamente, não de vergonha, mas de um orgulho tão imenso que parecia transbordar de seu peito. Sua filha não apenas se defendeu, mas reescreveu completamente as regras do jogo. Professor Costa, a professora Ângela disse, sua voz cortante. Acredito que o senhor tenha alguns pedidos de desculpas a fazer e algumas explicações a dar à comissão de ética desta universidade. Mas o doutor Costa já estava se levantando, recolhendo seus papéis com as mãos trêmulas. Sua carreira, construída sobre décadas de autopromoção e arrogância disfarçada de competência, havia desmoronado em 15 minutos. As câmeras dos jornalistas presentes haviam capturado cada segundo de sua humilhação. E ele sabia que, no final do dia, estaria nas mídias sociais como um exemplo de tudo o que estava errado com a academia brasileira. Enquanto ele caminhava em direção à saída, tentando manter alguma aparência de dignidade, Isadora o chamou uma última vez. Doutor Costa, ela disse, sua voz agora carregando uma autoridade que ninguém mais no auditório ousaria questionar. O senhor ainda quer minha ajuda com sua pesquisa? A pergunta feita com ironia devastadora, mas educada, foi a gota d'água. O doutor Costa quase correu para fora do auditório, deixando para trás não apenas sua reputação, mas também qualquer pretensão de que sua carreira pudesse sobreviver ao que acabara de acontecer. Porque às vezes a justiça não precisa ser servida com raiva ou vingança. Às vezes ela precisa apenas da verdade, dita por alguém que teve a coragem de não se intimidar com aqueles que confundiam privilégio com competência. E enquanto o doutor Costa desaparecia nos corredores da universidade, que agora questionaria cada artigo que ele havia publicado, Isadora permaneceu no palco, não mais como a filha invisível da faxineira, mas como o que sempre foi, uma das mentes mais brilhantes de sua geração. 6 meses depois, o doutor Augusto Costa assistia da janela de seu pequeno apartamento ao telejornal noturno, que mostrava Isadora sendo recebida em Coimbra como a pesquisadora associada mais jovem da história da universidade.
Sua carreira havia desmoronado completamente depois que o vídeo de sua humilhação viralizou, acumulando 15 milhões de visualizações em uma semana. A Universidade Federal do Rio de Janeiro demitiu Costa por conduta incompatível com os valores acadêmicos. Suas aparições na televisão foram canceladas. Os convites para conferências desapareceram. Até seus próprios artigos antigos estavam sendo revisados e questionados pela comunidade científica. Enquanto isso, Isadora havia se tornado um fenômeno mundial. O governo brasileiro criou um Programa Nacional de Preservação de Idiomas sob sua supervisão. A HBO comprou os direitos de sua história. Universidades de todo o mundo disputavam sua colaboração. Dona Regina agora trabalhava como coordenadora do Centro Cultural que Isadora havia fundado na periferia do Rio de Janeiro, ensinando as crianças sobre suas raízes linguísticas e culturais. O salário era 10 vezes maior que o anterior. A melhor vingança, Isadora havia dito em sua entrevista mais famosa, não é destruir aqueles que nos fazem mal. É construir algo tão extraordinário que eles passem o resto de suas vidas se perguntando como falharam em ver nossa grandeza quando ela estava bem diante de seus olhos. O doutor Costa desligou a televisão e permaneceu no escuro. Ele havia aprendido tarde demais que a competência não se mede pela cor da pele ou status social, mas pela profundidade do conhecimento e pela força do caráter. Isadora havia provado que, às vezes, o mundo precisa ser lembrado de que a genialidade pode nascer em qualquer lugar, crescer em qualquer condição e florescer apesar de todo o preconceito. Se esta história de como o preconceito pode se tornar a maior lição de humildade que alguém já recebeu tocou você, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a verdadeira grandeza sempre encontra seu caminho, não importa quantas portas tentem fechá-lo.